Olá! Vamos para mais um vídeo da série Catolicismo. E vamos ver este vídeo agora sobre a Eucaristia. A Eucaristia, segundo esse padre renomado, certo? E estudioso, que está aí cheio de livros na mesa, que você vai ver, livro em grego e em hebraico, diz que a presença de Jesus, resumindo, mas você vai ver em detalhes, que a presença de Jesus na Eucaristia é física. Então vamos ver o vídeo. É verdade que Jesus está fisicamente presente na Eucaristia? Veja, essa pergunta surgiu por parte de alguns dos nossos alunos, porque em algumas homilias eu tenho falado dessa realidade, dizendo que Jesus está fisicamente presente na Eucaristia e tenho enfatizado muito isso. E alguém suspeitou dessa expressão. Como assim presença física? Então vamos esclarecer. É claro, tem que definir a palavra física, ok? O que é uma presença física? Aqui é uma presença que contrasta com uma presença meramente simbólica ou até mesmo espiritual. Por quê? Porque Jesus é Deus que se fez homem. E ao se fazer homem, ele se fez uma presença diferente. Uma presença que tem algo de espiritual, porque tem a alma, e tem algo de físico, que é o seu corpo. Pois bem, o corpo de um ser humano está presente de forma histórica, de forma objetiva, de forma corporal. Então, não é a mesma coisa chegar e dizer assim, Jesus está presente nos nossos corações quando nós lembramos dele. Não é a mesma coisa de dizer que Jesus está presente em nós pela inabitação. Não, é uma presença diferente. A Eucaristia tem a presença de um corpo humano. É uma presença substancial, mas é um corpo humano. Vamos esclarecer isso daqui. Vamos lá. Veja, primeiro, o que acontece quando o padre consagra o pão, quando ele consagra o vinho? O que acontece é o seguinte: tudo que nós podemos levar para o laboratório, aquilo que nós chamamos presença empírica, testável, que está submetida aos sentidos, continua na mesma. Então, o que acontece? Algumas pessoas então pensam, presença física é presença empírica. Errado, não é verdade. Presença empírica quer dizer uma presença que nós podemos ter, à qual nós podemos ter acesso através dos sentidos e, portanto, é uma presença dos acidentes. Porque a única coisa que a gente vê das coisas é o acidente. Por exemplo, eu tenho aqui diante de mim um livro. Esse livro, ele é desse tamanho. Mas um livro, a substância de livro podia ser maior ou menor. Podia ser azul, como esse é, ou vermelho, amarelo. Podia ser de capa dura, como este, ou podia ser uma brochura. Podia ser em português, mas esse daqui é em grego. Então, é um livro. Tudo o que eu vejo do livro é acidente de livro. Eu não vejo a substância do livro. Mas a minha inteligência é capaz de entender o que é a substância de livro, de tal forma que eu vejo esse outro aqui e digo, é livro. E aquele outro, e é livro. E aquele outro, e é livro. São todos livros. A presença desses livros aqui em cima da mesa é uma presença física e, ao mesmo tempo, uma presença empírica. Eu posso experimentar. A presença de Jesus no
na Eucaristia não é uma presença empírica. Por quê? Porque não tem acesso aos meus sentidos. Então eu não vejo os acidentes. Mas ela é uma presença substancial. A substância está lá. E a substância de um corpo é uma presença física, objetiva, histórica, uma presença corporal. E a substância de um corpo é uma presença física. E a substância de um corpo é uma presença física, objetiva, histórica, uma presença corporal. Ok. O padre explicou que é uma presença, resumidamente, é uma presença física, substancial. E como eu já vi, talvez vocês já viram, várias pessoas vendo também em momentos de Eucaristia, em igrejas assim mais distantes, acontecendo milagres. O pão, um pão mesmo, virando carne, e o vinho virando sangue. Eu gostaria de dizer para você, com muito respeito e educação, que a Eucaristia verdadeira ensina o canibalismo. Você assustou? Não, não fique assustado. Está ensinando o canibalismo. Sabe por quê? Porque de acordo com esse padre, a presença de Jesus é substancial, substância, o que se toca é substancial, certo? É física. Então, todos os dias que você vai à missa, você come Jesus. Você come Jesus, o pão, que é a carne, alimento, e bebe do sangue de Jesus, que é o vinho, na hora da Eucaristia. Matam Jesus em todas as missas, todos os dias, no mundo inteiro. Agora, você pode perceber que este padre não utiliza nenhuma base bíblica. Foi o que nós já conversamos aqui sobre tradição. Não utiliza nenhuma base bíblica. E você vê que o vídeo dele tem uma coisa assim, emocionante, uma coisa penetrante, uma coisa que é emocional. Nós não podemos estudar a Bíblia ou simplesmente até falar uma tradição que é mentira de forma a iludir, emocional. Isso é vinho da prostituta que embriaga. Entenda o que Jesus quer dizer quando ele é o pão e a água. Pão, água, vinho. Jesus é a videira, certo? Vamos ver aqui, certo? Em João. Se você abrir comigo aqui em João, vamos abrir a Bíblia aqui, a gente abre a Bíblia na hora. A gente não faz igual o padre fez aí, não. Fica só falando e mandando informações emocionais e jogando, né, informações que vão entrar no seu subconsciente e que não entram no seu consciente. No seu subconsciente você não tem controle, certo? Como se fosse mensagem subliminar, certo? Vamos ver aqui, ó, em João, capítulo 6, verso 35. João, capítulo 6, verso 35. Nós temos que estudar a Bíblia dessa forma. Eu não estou falando mal de ninguém, nem desse padre. Ou é a Bíblia, ou é a Bíblia. Se não for a Bíblia, é a Bíblia. Eu vou repetir. Ou é a Bíblia, ou é a Bíblia. Se não for a Bíblia, é a Bíblia. Porque a tradição não existe. A tradição é um boato, é um fato, é um
mito, um folclore passado de boca em boca, de pessoas e pessoas, de geração em geração. A tradução ela pode acontecer de qualquer jeito, até aí na sua casa. Uma pessoa fala uma coisa, chega lá em outra pessoa de um outro jeito. Sempre da brincadeira do telefone mudo, acho que é telefone mudo, né? Que fala uma palavra lá no início, que a gente brincava muito, fala uma palavra no início, chega no final lá, chega errado. Isso é que é tradição. Telefone sem fio, você lembra, né? Agora que eu lembrei o nome correto. Se tiver ainda o nome errado, você me corrige aqui. Telefone sem fio. Começa lá com uma palavra, as criancinhas vão brincando, que eu já brinquei, e cada uma vai falando no ouvido de outro. Chega no final uma outra palavra totalmente diferente, totalmente diferente. Isso é que é a tradição. E a igreja está pecando, infelizmente, nisso. Você não pode preocupar com esse sistema papal, o sistema católico romano. Você tem que preocupar com você. Com você. Porque esse sistema já vai vir a sentença dele. Isso aí é inevitável, não tem como. É por isso que eles não estudam Apocalipse e Daniel com você, porque eles sabem que tem uma sentença na cabeça deles logo, logo, quando Jesus voltar. Certo? Vamos ler aqui, ó, João 6, verso 35, que diz: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Jesus falou que é o pão da vida. Por que ele é o pão da vida? Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus usa o pão porque é o pão que alimenta. O pão literalmente alimenta. Certo? Então ele se colocou, ele se comparou como um pão, é um pão que te sustenta. Ele em momento algum está falando aqui que ele é a Eucaristia, que ele é um pão que vai virar carne, que é para você comer essa carne. A hóstia, comer a hóstia como se fosse a carne de Jesus. Isso é canibalismo. Isso é canibalismo. E não tenha medo. Se você pratica isso, que você tem muitos anos de catolicismo, pare agora. Siga Jesus. Siga a verdade. Siga o correto. Jesus quer que você siga o correto. Entende? Porque você pode até pensar assim, mas tem muitos anos, as pessoas vão rir da minha cara, eu até entendi, se as pessoas, né, se eu mudar a minha concepção, não é ir para outra igreja, mas se eu começar a ler a Bíblia e começar a crer no que a Bíblia fala, eles vão rir de mim, vão até me expulsar da igreja. Não interessa. Não interessa. Junte-se ao povo de Deus. Ao povo de Deus. Não é junte-se à igreja, é a nenhuma igreja. Junte-se ao povo de Deus. Se você achar uma igreja que está de acordo com a Bíblia e quer compartilhar, ficar junto com essas pessoas, é uma coisa. Entende? Mas agora, onde tiver um erro bíblico, tem que tomar cuidado. Entende? Então Jesus, ele quer dizer que ele é o pão, porque é o pão que nos alimenta. Quando você está com fome e come pão, você não é alimentado. Da mesma forma, quando você precisa de ajuda, você está com fome e sede da palavra de Deus, aqui ó, é Jesus que te alimenta, certo? É Jesus que te alimenta com a palavra, não é em forma de canibalismo não, ok? E se você fazer uma outra verificação aqui, na Bíblia, porque aqui a gente não faz igual o padre fez, certo? Fica só mostrando, falando que ele é o sabedor do hebraico, sabedor do inglês, sabedor do aramaico, sabedor do não sei o quê, pegou um livro ali, fez isso aqui, aquilo ali, outro tal. Não, a gente não fica aqui só nisso não. A gente pega a Bíblia, porque é a Bíblia que tem que estudar. É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Entende? A tradição não vai te levar a lugar nenhum, só vai te levar para o buraco. Se você verificar aqui, continuando o nosso estudo, vamos falar sobre a questão de sangue, né, que a Eucaristia ensina, a questão de sangue. Veja bem aqui, olha, João, capítulo 15, verso 1, que fala bem aqui, ó, vou te mostrar, que fala bem aqui, ó, João, capítulo 15, verso 1, tá? Que fala bem assim, ó, Jesus, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa,
todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Certo? Então Jesus é a videira. Jesus, certo? Jesus é aqui, ó, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Certo? Então Deus tira da videira ali os frutos que não estão bem alimentados, não estão bem nutridos. Agora, essa nutrição não é sangue. Não é o sangue que você bebe na Eucaristia, o vinho. Não é. Não é. E nem na Santa Ceia. Certo? A videira aqui também é um simbolismo para que você entenda que a videira solta a seiva dela, entende? Para alimentar os cachos, os frutos. Então, tudo que está na Bíblia é usada palavras e termos e símbolos para que você entenda como Deus trabalha. Entende? Agora, o que a Igreja Católica Apostólica Romana faz? Além dela não estudar a Bíblia, e além de ficar ouvindo a tradição, ela mistura e cria mais Babilônia, porque Babilônia vem de Babel, e Babel significa confusão. Entende? Ela pega um conteúdo que ela ouviu, que ela não quer nem ler, ouviu, e começa a fazer algo físico, porque nós somos atraídos pelo físico. Então, uma Eucaristia, uma transubstanciação, é algo que nos agrada, porque nos dá prazer. Você viu o vídeo do pastor, aquela coisa emocional e tal. Isso mexe com o nosso corpo, mexe com a nossa carne. Entende? Mexe. A oração repetitiva de 200 Ave Maria, 200 Pai Nosso, 500 Ave Maria, 1 milhão de Ave Maria mexe, solta adrenalina e solta aquela substância, certo? Que traz um bem-estar, porque você está fazendo uma obra, você está fazendo e você está vendo um resultado de imediato. Agora, você precisa de crer em Deus, em Jesus. Você não tem que separar também, como o padre falou, ficar separando, porque tem a alma que Jesus morreu. Isso não tem respaldo bíblico nenhum. Que Jesus morreu aqui, veio como homem, tem uma parte homem, parte alma, parte não sei o quê. É um monte de parte que tem. Parece um filme, parece o Exterminador do Futuro, parece um filme. Entende? É tão fácil de compreender a Bíblia. É tão fácil de compreender a Bíblia. Alma é um ser vivente, é uma pessoa. É eu, é você que está me vendo aqui. Certo? E é você que está do outro lado. A palavra alma significa isso. Entende? Porque nós morremos para que Jesus venha e nos ressuscite, para nos levar para o céu. E não esses ensinamentos que tem aí, o espiritismo e o próprio catolicismo. Que a alma está no purgatório, que está no setor, que está no estágio, que está não sei o quê, que está não sei o quê. Nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Não seja enganado. Não seja enganado. Os católicos são sinceros. O que está acontecendo é que eles estão sendo enganados. E a Bíblia em Apocalipse fala isso. Em Apocalipse 17 fala que a mulher ia entorpecer as nações. Certo? Entorpecer as nações com o vinho dela, do cálice, cheio de abominação. Ok? Então, fique com assim diz o Senhor. Fique com assim diz o Senhor. Não é fique com assim diz a tradição, não. E não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Para Jesus, a partir do momento que você tem comunhão com Ele e começa a entender as coisas dele correta, Ele não olha o que você aprendeu de errado no passado, porque Ele quer uma comunhão com você. Olha que maravilhoso, que lindo, que bênção. E é isso que eu tenho vivido todo dia e eu quero isso para você também. Ok? Um forte abraço. Fique conosco. Vou deixar um link de WhatsApp aqui, que
que é o canal do WhatsApp, para que você receba os videozinhos curtos que a gente tem, para ficar mais fácil de compartilhar. Ok? Fique na paz de Jesus. E até um próximo conteúdo.